E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para comentar com vocês aí as possíveis anulações, né, na prova do concurso do Banco do Brasil, claro, na disciplina de matemática e matemática financeira, não é? Quando a prova acontece, a gente fica um pouco agitado aí, né? E aí, será que vai ter anulação? Será que não vai? Bom, vamos lá. Tem uma questão de matemática financeira que essa daí vai ser anulada. Não tem como, tá? É uma questão que eu vou trazer aqui para vocês, vou resolver e vou comentar. E depois eu vou falar sobre duas questões de matemática básica que pode caber recurso, tá? Mas vamos devagar. Vamos trazer primeiro aqui essa questão de matemática financeira. Acompanhe aqui comigo. Bom, essa questão é na prova de agente comercial, prova C, no gabarito 5, tá? Nessa prova, ela é a questão 28. Tem prova que ela é a questão 30, né? Isso aí muda do tipo de gabarito, tá? Mas a questão diz o seguinte, ó. O cliente de um banco pretende investir R$ 200 mil em março de 2023, com o objetivo de resgatar todo o dinheiro, somente quando o montante da aplicação atingir pelo menos 180% do valor investido. A taxa de juros compostos disponível é de 12% ao ano, e nesse tipo de aplicação não há cobrança de taxas administrativas nem de impostos sobre os juros auferidos no resgate. Considerando-se que essa aplicação seja realizada conforme o planejamento apresentado, o primeiro mês de 2023 em que esse cliente poderá resgatar todo o dinheiro investido é... Bom, gente, presta bem atenção, vê. Qual é o erro da questão? É que a taxa que ele deu é de 12% ao ano. Bicho, com 12% ao ano, para chegar em pelo menos 180% do valor investido, isso vai levar muitos anos. É ou não é? Vários anos. Como é que ele pode alcançar esse objetivo no próprio ano de 2023? Não é verdade? Então, eu tenho impressão, aliás, eu diria que eu tenho quase certeza que o erro foi aqui, ó. Essa taxa, ela deveria ser ao mês, tá? Ao mês e não ao ano. Quer ver? Se a gente pegar R$ 200 mil, tá? Que foi o valor aplicado, e fazer esse capital crescer 12%, ou seja, multiplicar por 1,12, né? Durante N meses, até que ele atinja o quê? 180%, ou seja, 1,80 do capital investido, de 200 mil. Até que ele vire aí, né, 180% do capital investido. Então, a equação seria essa, né? Ora, eu posso dividir os dois lados por 200 mil, o que cortaria isso aqui, e a gente teria 1,12 elevado a n igual a 1,80. Ok? Então, eu vou colocar o logaritmo de um lado e o logaritmo do outro. Vai manter a igualdade. Portanto, o log de 1,2 elevado a n é igual ao log de 1,8, tá? 1,80 ou 1,8, né? Tipo, se A é igual a B, o log de A é igual ao log de B, né? Claro, desde que A e B tem um log, né? Então, aí, ó, pela propriedade operatória dos logaritmos, esse expoente passa para frente, né? Multiplicando, e a gente teria n vezes o log de 1,2 é igual ao log de 1,8. E aí o log de 1,2 passa dividindo, né? E esse n vai ficar o log de 1,8 dividido pelo log de 1,12, né? Eu botei 2 aqui, mas é 1,12. Deixa eu corrigir aqui, ó. É 1,12.
tá? Aqui também é 1,12, tá? Não é 1,2, é 1,12. Então, sobre 1,12. E ele deu, né, esses logs, ó. O de 1,8, 0,255. E o de 1,12, 0,049, tá? A gente multiplicar por 1.000 em cima e embaixo, isso vai ficar 255 dividido por 49, tá? Que vai dar aí aproximadamente 5,2, tá? Então, seriam necessários aí mais de 5 meses, tá vendo? Para conseguir esse objetivo. Como a aplicação foi em março, vamos contar, ó, abril, maio, junho, julho, agosto. Com 5 meses, a gente chegaria em agosto. Mas 5 não é suficiente, tem que ser mais de 5. Então, ele teria que deixar investido aí pelo menos até quando? Até setembro, que era a letra E, que foi o gabarito dado aí pela banca, tá? Então, assim, não tem salvação para essa questão, não tem. Essa taxa deveria ser ao mês, com 12% ao ano, para você ganhar 180%, você vai ter que passar aí vários anos. Jamais isso seria alcançado, né, dentro do próprio ano de 2023, com alguns meses. Ok? Então, essa questão daí, ela com certeza vai ser anulada, tá? Agora, e as duas questões de matemática básica? Vamos lá. Então, o que eu percebi, na verdade, eu faço parte de um grupo, né, de vários professores de raciocínio lógico, matemática e financeiro do Brasil inteiro. E nesse grupo a gente está sempre discutindo as questões, os gabaritos e tal. E numa dessas discussões, um professor do DAM, meu colega, a quem eu mando aqui um abraço, né, e deixo os créditos, né, ele foi o que primeiro observou esse detalhe, levantou a lebre, como a gente diz, né, e a gente foi pôr ali a vista sobre essas questões para analisar o grupo, né, o que é que a gente achava e tal. E vários professores se posicionaram da maneira como eu me posiciono aqui, achando que nessas duas questões não há previsão desse conteúdo no edital, tá? Vamos lá, são questões de raciocínio lógico, ok? Que tratam de aquela situação de verdades e mentiras, tá? Bom, isso é muito comum nos editais que trazem aquele parágrafo clássico de estruturas lógicas, de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos fictícios, não sei o que, papapá, né? Isso é muito comum nesse edital. Mas no edital do Banco do Brasil, o que tem lá são itens de matemática e o item que, se eu não me engano, é o item 4, se eu não estou enganado, que fala de lógica proposicional, tá? Lógica proposicional. Bom, na minha opinião, e de muitos professores lá do grupo, essas duas questões não trouxeram lógica proposicional, né? São questões muito mais do tema que a gente ficou aí conhecido como verdades e mentiras, tá? Deixa eu trazer elas aqui para vocês, que vocês vão se lembrar, tá? Ó, a primeira questão é essa. Nessa prova, tá, foi agente comercial, a prova A, gabarito 5, foi a questão 17, tá? Ela dizia o seguinte, ó, as 2023 assertivas a seguir estão escritas em um caderno. Então, a primeira assertiva diz, só uma assertiva é falsa nesse caderno. 2, só 2 assertivas são falsas neste caderno. 3, só 3 assertivas são falsas. N, só N assertivas são falsas. 2022, só 2022 assertivas são falsas nesse caderno. 2023, só 2023 assertivas são falsas neste caderno. Considerando-se essas 2023 assertivas, o número de assertivas verdadeiras é. E aí tem esse gabarito. É uma questão até manjada de raciocínio lógico, tá? De verdades e mentiras. E a ideia é a seguinte, prestem atenção, gente, porque cada uma dessas assertivas indica um palpite sobre o número de falsas, não é? E só uma vai estar correta. Então, as outras 2022 vão estar erradas, não é? Então, a verdadeira era essa aqui, ó.
que diz o quê? Só 2022 assertivas são falsas nesse caderno. Verdade. Quais são as 2022 falsas? Essa que diz que só tem uma, essa que diz que só tem duas, essa que diz que só tem três, essa que diz que só tem N, e essa que diz que só tem 2023. Então, essas todas estão falsas. A única correta é essa e a resposta é a letra C. A questão está de boa. Agora, eu acho que isso aí é forçar muito a barra para encaixar em lógica proposicional, não é? Isso é muito mais uma questão de verdades e mentiras do que de lógica proposicional, não é? E a outra questão era do tipo B, no gabarito 5, que também era de verdades e mentiras. Ele diz que as irmãs N, T e S apostaram uma corrida. Elas têm uma peculiaridade. N nunca mente, T às vezes mente e S sempre mente. Então, quem ficou em primeiro lugar disse S ficou em segundo lugar. Quem ficou em segundo lugar disse eu sou T. E quem ficou em terceiro lugar disse N ficou em segundo lugar. Nessa corrida tem-se como primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, respectivamente. Ora, eu vou pegar aqui a irmã N, que nunca mente, essa aqui fala a verdade o tempo todo, tá? E vou mostrar que ela, falando a verdade sempre, ela jamais diria eu sou T. Então, em segundo lugar, ela não ficou, porque em segundo lugar disse eu sou T. N jamais diria isso, né? E N também jamais diria que ficou em segundo lugar se ela tivesse no terceiro lugar. Percebeu? Então, na verdade, N ficou em primeiro lugar, não é? E ela, em primeiro lugar, disse o quê? Que S ficou em segundo. Como ela nunca mente, é verdade que S ficou em segundo. E aí, T ficou em terceiro. Vamos conferir? Quem ficou em primeiro lugar, quem foi? N, nunca mente. Disse o quê? S ficou em segundo, verdade. Aí, quem ficou em segundo lugar, quem foi? S. E S diz o quê? Sempre mentira. E ela disse o quê? Eu sou T. Mentiu. Como é da sua natureza. E em terceiro lugar, ficou T. O que foi que ela disse? Ela disse, N ficou em segundo. Isso foi uma mentira, porque N ficou em primeiro, né? Mas T, às vezes mente, às vezes fala a verdade. Dessa vez, ela falou uma mentira. Tá bom? Então, a resposta aí é pela ordem NST, que está aqui na letra D de dado. Tá? Então, gente, é claro que na lógica proposicional, a gente tem a questão do verdadeiro e do falso, da verdade e da mentira, tá? Na minha opinião, isso daí é forçar muito a barra para ser lógica proposicional, né? Quando a banca coloca lógica proposicional, o que é que a gente imagina? Os operadores lógicos, né? Tabela verdade, as equivalências, tudo isso aí, tá bem? Agora, a gente sabe, e outra coisa, essa banca não tem histórico de cobrar esse tipo de questão com lógica proposicional, não é? O que afasta mais ainda o aluno do interesse de estudar isso aí para um concurso, tá? Agora, a gente sabe da luta que é, não é, quando uma banca tem que anular uma questão. É difícil ela reconhecer que ela vai fazer de tudo para dizer que está no edital. Eu não sei se ela vai acatar ou não, mas se eu fosse você, se você errou alguma dessas duas questões aí, eu entraria com recurso, alegando que não há previsão no edital. Tá? Agora, a de financeira não, essa daí vai ser anulada com certeza, não tem saída para ela. Tá bom, gente? Então, ó, fica ligado aí, porque amanhã, quarta-feira, eu vou gravar toda a resolução das provas todas, tá? Eu já resolvi tudo aqui para conferir o gabarito tudinho, mas amanhã eu vou gravar todas as provas de matemática e de matemática financeira e vou postar aqui o link para vocês irem lá no canal no YouTube ver a resolução de todas as questões dessas provas, tá bom? No mais, desejar aí boa sorte, tomara que você consiga aí sucesso e a sua aprovação, tá bom? Um grande abraço.